tarde. Vamos lá, vamos começar a falar sobre organização. A hora e a vez da organização. A gente tem percebido cada vez mais a importância da organização nas nossas vidas, né? E esse tema está cada vez mais em evidência sobre organização. Então, eu acho que é bem importante a gente refletir aqui, né? Por que isso, falar sobre organização dentro de uma feira de papelaria, do mercado de papelaria, é tão importante e traz essa alegria mesmo, eu como personal organizer, em poder estar aqui dividindo com vocês sobre organização. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a organização pessoal, corporativa e residencial. Gente, eu queria primeiro me apresentar. Essa daqui é minha família, meu esposo, minha filha. E por que eu sempre gosto de falar deles quando eu começo a falar sobre organização e começo a falar sobre a minha profissão? Porque foi a partir da minha família mesmo, de um processo de troca de carreira, né? Eu sou formada como tecnóloga em alimentos. Então, eu trabalhei na indústria de alimentos. Depois, quando a Maju veio, eu fui para a área de papelaria. Eu trabalhava com papelaria personalizada e festas, assim. E, durante a pandemia, eu me transformei e encontrei a profissão de personal organizer. E foi assim uma coisa que mudou muito a minha vida, né? Eu já era uma pessoa organizada, mas, quando eu estava nesse momento e encontrei a profissão, eu realmente consegui sentir assim, o coração acelerado em fazer aquilo, em trazer a organização para a vida das pessoas. Eu me formei, me certifiquei através da OZ, e eu sou associada à Ampop. E queria conversar com vocês um pouquinho aqui sobre esse crescimento do mercado. Então, a gente tem várias reportagens, assim, se vocês forem pesquisar na internet, várias coisas falando sobre a organização, sobre o negócio de organização. Porque, muitas vezes, a gente imagina assim, qualquer pessoa consegue organizar. Isso é verdade. Eu não estou aqui para desmentir isso, né, para falar que é mentira. Mas eu queria muito dizer sobre a diferença do olhar profissional. Então, eu trouxe aqui falando sobre o mercado porque é uma profissão nova, uma profissão que vem crescendo e vem aparecendo na mídia cada vez mais. Eu queria saber se alguém conhece a Micaela Goss e o Santa Ajuda. Então, é isso, assim. A gente tem ganhado cada vez mais espaço na mídia para falar sobre organização. Além da Micaela, a gente tem mais 2 séries no Netflix falando sobre organização. E se vocês forem pesquisar YouTube, né, forem pesquisar na internet, cada vez mais a gente tem conteúdo falando sobre organização e trazendo tudo isso para o mundo, né? Trazendo tudo isso para todas as áreas. Aqui eu peguei uma definição da nossa profissão no blog da Ampop, falando que o profissional de organização é aquele que cria condições para uma vida melhor. E essa frase, para mim, ela é muito importante, porque a gente sente isso quando a gente termina de organizar uma casa. Quando a gente organiza muito além de um simples guarda-roupa. No momento que a gente chega na casa do cliente, a nossa primeira pergunta, a gente quer entender o que está acontecendo com ele e por que a bagunça está atrapalhando a vida dele, né? O que aquilo vai trazer de benefício para ele? Porque eu até estava comentando um pouquinho antes que a organização ela é muito pessoal. Ela traz assim. Quando eu vou organizar, eu não posso pensar de maneira geral. Eu preciso trazer a organização para o mundo daquela pessoa. Então, uma pessoa que está me pedindo uma organização linda, maravilhosa, se eu for lá e não deixar bonito, não vai satisfazer ela. Mas uma pessoa que está me pedindo funcionalidade, se eu só deixar bonito, tudo lindo, maravilhoso, foto de Instagram, e eu não colocar a funcionalidade dentro
da organização, ela não vai se satisfazer. Então, é muito bom quando a gente traz, na hora que a gente termina o projeto, a pessoa vira para a gente, a Ana está aqui e ela é personal organizer também, quando a pessoa vira para a gente e fala, uau, eu não acredito que você conseguiu fazer isso. Eu não acredito que você conseguiu mudar isso. Porque, para mim, era impossível. Não cabia tudo isso, todos esses papéis, não cabia tudo isso na minha vida. Então, essa sensação de transformação de vida para melhor, ela realmente é muito satisfatória para nós, profissionais. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui sobre a Ampop. Infelizmente, essa é a última palestra, então eu não vou poder convidar vocês para ir até o estande da Ampop e acompanhar todas as palestras que aconteceram lá. Mas quem é a Ampop? A nossa profissão, ela é uma profissão nova aqui no Brasil, né? Uma profissão que tem cada dia mais ganhando espaço tanto nas mídias quanto reconhecimento como profissional. A nossa profissão ela surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos e só em 2000 chegou no Brasil. Depois de chegar no Brasil, ela ainda demorou 14 anos para a gente conseguir lançar a Ampop, a Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. Em 2015, a gente intitulou o Dia do Profissional de Organização, e agora, em 2022, nós conseguimos o reconhecimento da profissão na CBO. Então, essa foi uma super conquista para a associação e para nós profissionais, no sentido de trazer a profissão mesmo, ser reconhecido através do Ministério do Trabalho como profissão. Então, a gente está começando um caminho, e eu queria destacar aqui como é legal a gente já ter esse espaço, né, no começo disso tudo, como a profissão e como a organização faz diferença na vida das pessoas. Esse ano também foi lançado o Dia Mundial da Organização. E esse lançamento é dia 20 de maio, Dia Mundial da Organização. E esse lançamento foi uma ideia da Associação Nacional do Brasil, aqui, nossa, né? Porque existem várias associações pelo mundo, e foi uma ideia da nossa associação trazer esse dia, essa celebração, e foi reconhecida por outros países que entraram junto e fizeram essa busca para a gente ter um dia. Então, é muito legal também ressaltar essa conquista da associação. Nós temos 2 tipos de associados hoje, né? Antes, a gente só tinha o profissional de organização como um profissional que poderia se associar, mas hoje a gente também tem a possibilidade de empresas que entendem que o mercado de organização está crescendo e que podem apoiar esses profissionais e até poder divulgar mesmo o trabalho, fazer negócios, parcerias. A Ampop lançou o Ampop Apoiador. Então, eu queria deixar essa informação aqui para vocês. E daí, aqui, a Escolar, junto com a Ampop, a gente tem ali o espaço Ampop Lab. Vocês perderam, infelizmente, talvez algumas pessoas tenham participado, mas eu gostaria de falar aqui sobre quanto a gente consegue organizar e tudo que a gente consegue organizar. Então, a gente teve organização infantil, organização e planejamento de rotina de estudo, organização de escritório, organização de documentos, residencial, de fotos e lembranças, organização de mudança, de ateliê, enfim, são muitos. PET, que também se destaca bastante, e organização de estandes, que teve hoje, sobre organização de estandes com a Valéria. Então, para vocês entenderem como que a organização, vocês terem esses profissionais, ou até mesmo estudar sobre, né, trazer essa sensação de organização para dentro da loja, faz diferença, e como é legal a gente ter esse espaço aqui. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer também à Escolar por nos dar esse espaço, por abrir para a Ampop um espaço, né, acolher dentro da feira. Nós sabemos que isso já acontece há anos, né? A Ampop e a Escolar já têm esse espaço cedido há anos, mas eu queria mais uma vez agradecer por estar aqui. Mas vamos falar
sobre a organização e as categorias que a gente colocou aqui. Então, a organização pessoal é o que eu acho que tem de mais materiais aqui na feira que a gente encontra, né? Porque a gente passa e fica assim encantada com a quantidade de agenda, planner, planner mensal, semanal, são bloquinhos, listas do que fazer, né? De anotação, listas de compra. É o que a gente mais usa dentro da organização pessoal e que a gente tem como material aqui. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, são todas imagens de expositores da feira, mas só para eu comentar com vocês sobre esse material e como vocês podem abordar esse material, né, essa venda direta com o cliente, trazendo a organização. Além do que é bonito, trazer a funcionalidade de cada um desses materiais, porque assim é muito importante que o nosso cliente, né, o cliente da papelaria, enfim, que ele fique satisfeito com o produto que ele está comprando, para que ele volte. Então, quando a gente pensa assim, eu vou vender aquele produto para o meu cliente, tentar entender um pouquinho do que ele realmente precisa, porque é muito importante que ele volte e que ele compre mais vezes, que ele tenha uma experiência fantástica na hora que ele vai usar aquele material. Então, ontem, na apresentação da Kalinka sobre organização pessoal, ela falou muito sobre isso, né? Sobre o que é, para você, o importante. Porque existem pessoas que não vão largar jamais a agenda do papel. Outras vão para a agenda no celular, para o mundo digital. Então, a gente tem que imaginar, e quando a gente vai conversar com o cliente, e tentar entender, explicar para ele a diferença. Vou pegar um pouquinho do conteúdo da Kalinka, que ela falou ontem na palestra. Mas a diferença entre o que a gente precisa anotar que é um compromisso e o que a gente precisa anotar que é uma tarefa. Por exemplo, porque eu preciso trazer para o cliente aquilo. Então, quando eu vou vender o material para ele, para a organização pessoal, tentar entender, você vai levar esse material com você, o que você vai fazer, o que você... Né, tentar entender para você, às vezes, solucionar um problema que ele nem sabe que ele tem. Então, isso é muito legal. Coloquei esse material aqui, também, que é uma caixa de fichas, né? Porque muitas vezes a gente consegue separar categorias, por exemplo, contas, separar o que tem de conta para pagar, o que tem... Tudo dentro da organização pessoal, não dentro da organização corporativa, né? Mas contas a pagar, um recibinho que você vai ver depois, alguma coisa assim. Então, eu separei esses materiais para falar para vocês sobre a organização. E eu tentei trazer bastante assim, a informação de como você pode abordar isso para o seu cliente, dentro do mundo aqui da papelaria. Então, quando eu recebo o cliente na loja, tentar entender tudo daquilo. Ele chega, não, eu preciso de uma agenda. Eu preciso de uma agenda porque eu preciso me organizar. Tá, mas o que você quer? Né? Como que você quer se organizar? Como que eu posso te ajudar? E tentar entender. E, às vezes, falar, olha, não, é muito legal. Por exemplo, eu quero aquele negocinho de colocar na mesa, assim, sabe? É aquele que tem o calendário? Sim, um planner mensal? Sim, é aquilo que eu quero. Mas o que você quer anotar? Eu quero anotar todas as tarefas que eu tenho que fazer no dia. Ele vai sair de lá triste, né? Na hora que ele começar a usar, que ele vê aquele quadradinho pequenininho para ele anotar tudo que ele tem que fazer no dia, não vai funcionar. Então, você vai falar para ele, olha, então leva esse daqui para você anotar os seus compromissos dentro do seu mês e leva esse daqui para você anotar o planner semanal, para você anotar tudo que você precisa fazer no dia, né? Então, isso é muito importante, conhecer o cliente e trazer a organização para a vida dele. As canetas eu coloquei ali também, porque a gente gosta muito de dividir a organização com cores, né? Então, ontem na palestra mesmo, a Kalinka falou, a gente teve uma dúvida e ela falou assim, por exemplo, quando eu vou juntar tudo dentro de um único material, de uma única agenda, de um único planner, eu preciso separar o que é aquilo que é do meu profissional, né, que é da parte profissional, da parte pessoal. Então, uma maneira de ajudar o teu cliente a separar isso é usando a cor. Então, tudo que eu for usar, no meu caso,
Tudo que eu anoto como pessoal, eu anoto rosa. E tudo que eu anoto profissional, eu anoto azul. Então, para eu dividir, esse é um compromisso profissional, eu vou lá e marco com azul. Esse é um compromisso pessoal, eu marco com rosa, sabe? Essas categorias que estão dentro da organização que vão te ajudar no processo. Eu acho que sobre organização pessoal, era isso que eu queria trazer, assim, falar um pouquinho e também falar para vocês imaginarem assim, quantos produtos vocês têm que podem agregar para essa pessoa e tentar fazer uma venda casada, no sentido da organização pessoal. Na organização corporativa, a gente já tem meio que embutido muita coisa. Porque, na verdade, assim, quando você vai para uma empresa, ela só funciona, porque ela não é que ela só funciona, mas ela funciona melhor quando ela é organizada. Então, quando você tem um armário organizado com as fichas dos clientes, por exemplo, enfim, com os documentos da empresa, ela funciona muito melhor. Porque você imagina, dentro da empresa, você precisar encontrar um documento para uma reunião, por exemplo, e está tudo bagunçado. Né? Então, a organização dentro do corporativo, ela já existe há muito tempo. A gente tem vários métodos que são métodos, na verdade, de produtividade, mas que são métodos que têm como base a organização. Né? Então, quando a gente vai trazer tudo isso, quando a gente vai para dentro do corporativo, a gente pensa muito mais do que quando a gente está dentro da organização residencial, no sentido de atrair produtividade. Não que a gente vai deixar isso de lado, né? Então, aqui eu coloquei alguns dos produtos, algumas para demonstrar que são os mais utilizados, mas quando a gente fala, a gente sempre tem em empresas quadros de anotação para que todo mundo consiga perceber, todo mundo consiga ver aquilo, né? Ver a tarefa que está acontecendo, ver quais são as demandas. A gente divide muito hoje no digital também, né? Porque a empresa, para todas as pessoas terem acesso, mas é bem importante a gente falar que a organização no corporativo ela está muito, muito, muito assim, avançada no sentido de que já está embutido. A gente nem pensa que é organização, e sim que é um método e que aquilo deve acontecer daquela forma. Porque quando a gente faz um processo dentro da empresa, ele só acontece porque ele está organizado. Então, vem uma demanda de um determinado lugar e eu preciso desenvolver um trabalho para eu entregar uma atividade e cumprir com a minha tarefa. Então, isso também é organização. E a organização residencial, aqui eu coloquei algumas fotos dos meus trabalhos, porque eu sou especialista em organização residencial, né, e organização de mudança. E a organização residencial, muitas vezes, ela está ali do ladinho da pessoal, né, porque a gente começa a organizar uma gaveta, daí, na sequência, a gente começa eu acho que eu vou começar a me organizar melhor, porque se eu não estou encontrando isso dentro da gaveta, vou lá para a minha agenda dar uma organizadinha. Então, a organização residencial ela está envolvida com a beleza, com as cores e tudo mais, mas é um nicho de mercado para a papelaria também, porque, às vezes, quando o cliente vai lá para comprar um porta-lápis, se você virar para ele e falar assim, olha, que legal, né? Resolveu o seu problema, é um porta-lápis. Mas você sabia que você pode guardar um pincel de maquiagem? Você sabia que você pode guardar itens da sua cozinha? Por exemplo, aqueles organizadores pastas de arquivo que a gente coloca em pé, assim? A gente sempre, na organização, às vezes, não sempre, mas às vezes falta um material específico de organização, aí a gente vai lá na papelaria, compra aquele e coloca papel alumínio, saquinho, sabe? Então, são itens que são desenvolvidos para um outro fim, mas que, quando você sabe que aquilo pode ser utilizado com organização, você acaba vendendo um item a mais, né? Então, às vezes, vocês sabem, né? Eu, pelo menos, falo bastante. E, quando eu estou assim na loja, eu falo, ai, que lindo, nossa, isso daqui e tal. E a gente vai soltando dicas, né? Então, às vezes, abordar o cliente mesmo para vender esse produto além do que ele foi desenvolvido.
E aqui, eu queria falar que todo o processo, independente do que a gente vai organizar, se é a vida pessoal, se é o corporativo, ou se é o residencial ali, a gente vai partir de um processo de classificação, planejamento, organizar efetivamente, fazer o processo de organização, identificar e manter. E daí, eu queria dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre classificar, o que é isso, né? Às vezes a pessoa não vai entender. Mas, assim, separar mesmo por grupos, né? Setorizar tudo aquilo que você precisa organizar. Mesmo que seja uma gaveta do home office, que está tudo bagunçado. Né? Então, separar cada um dos itens, ver o que é caneta, o que é lápis, o que é borracha, o que é régua, e deixar tudo separadinho para você conseguir planejar o que você vai fazer. Nós, como profissionais de organização, a gente já tem ideia. A gente trabalha com os produtos, muitas vezes, no consignado. Então, a gente chega na casa do cliente com um monte de sacola, ela leva um susto na hora que a gente está chegando, assim, vê, nossa, quanto produto é. Porque a gente vai testar e ver aquilo que dá para a gente colocar. Então, uma dica aqui que eu sempre faço é assim, quando eu não tenho essa possibilidade, é de medir uma gaveta. Então, se o cliente vem e fala, eu queria organizar uma gaveta. Ele sabe a medida da gaveta? Se ele souber a medida, ele vai levar um produto que vai satisfazer ele. Então, se ele souber a medida, pega uma régua ali, marca, veja qual é o espaço, para comprar. E isso também eu falo quando a gente dá consultoria de organização, né? Que a gente não vai efetivamente organizar. A gente sempre fala para a pessoa, para não perder dinheiro comprando materiais que você não vai usar. Lógico que os materiais são super versáteis e pode ser utilizado em outro ambiente e tudo mais, mas é muito melhor se o cliente estiver satisfeito, né? Sobre o planejamento é isso também, e efetivamente depois organizar, né? Fazer esse processo de organização, pôr o material e organizar. A identificação é super, super importante, porque a gente nos ajuda muito a manter organizado. Quando a gente não identifica, pode vir outra pessoa e bagunçar. Né? Tira uma coisa de um lugar, devolve em outro. Então, além de todo o processo não é ensino, mas todo o processo de conscientização e manter organizado, a gente precisa colocar algumas ferramentas para ajudar a essa manutenção. Porque a gente não faz milagre, não adianta querer chegar lá, organizar tudo e falar que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, porque se as pessoas que estiverem mexendo naquele material não manter, não vai ficar. Né? Então, esse é um processo e que ele resulta em muitas melhorias. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a pessoa perdeu um voo porque ela não encontrou o passaporte. Porque teve que mudar porque não estava encontrando um documento. Precisava resolver alguma coisa, não conseguiu porque não encontrou a chave, sabe? Então, são coisas assim que trazem um resultado fantástico no sentido da organização. Né? Às vezes, na hora que a gente está dentro do corporativo, vai para uma reunião importante e esquece um documento. Por quê? Não se organizou. Né? Então, tudo isso faz bastante diferença e é um processo que gera grandes resultados. E aqui, eu queria falar que eu acho que foi o principal objetivo da Ampop dentro do nosso espaço ali, do Ampop Lab, de trazer mesmo essa possibilidade de parceria entre o profissional de organização e os visitantes da feira, os expositores e tudo mais. Porque, como eu disse antes, lá, quando a gente pensa eu acho que a gente precisa pensar principalmente em venda, né? Principalmente em conversão, assim, no sentido da gente trazer dicas para melhorar, e isso para ajudar, na verdade.
essa parceria profissional que pode acontecer entre o profissional de organização e as empresas, ou o profissional de organização, e realmente para organizar um ambiente corporativo, ele é muito importante. Então, tudo isso foi desenvolvido e foi explicado ali, foi abordado no sentido de trazer essa parceria, das pessoas entenderem que a organização ela vai muito além daquilo que é feito para o mercado exclusivamente de organização, sabe? A gente pode utilizar vários materiais, várias coisas assim para dentro desse mercado para a gente organizar. A minha palestra dentro do Unpop Lab foi sobre organização de fotos e lembranças pessoais. Então, ali, na hora que eu fiz a palestra, tudo que eu usei não era álbum. Para eu não mentir, tinha um álbum, que era um daqueles álbuns de bebê, que a gente tem um espaço especificamente para foto. Mas os outros itens que a gente tem disponível aqui na feira não eram álbum, que são o material mais assim, que a gente vai, na hora que eu vou organizar a foto, a primeira coisa que eu vou procurar é um álbum, e não era. Então, eu acho que essa visão do profissional de organização também pode ajudar muito, porque eu usei pasta para organizar, usei pasta sanfonada, usei alguns materiais tinha um planner lá que tem um espaço para a gente encaixar a fotografia. Então, pensar em trazer isso para o cliente. Quando ele vai para procurar um álbum e, às vezes, eu não tenho, né? Acabou o meu estoque, enfim, não tem a quantidade que ele precisa. Eu fiz um projeto de organização de fotos que foi bem difícil encontrar na papelaria, e eu moro em Curitiba, então é uma cidade grande, não é pequeno, né? E encontrar álbuns padronizados em quantidade, porque eu tinha um acervo bem grande de fotos para organizar. Eu consegui encontrar, mas, mesmo assim, eu tive que colocar mais de um modelo, e usei também a ideia de guardar fotos separadas por categorias, por viagem, dentro de pastas. Então, a pasta foi assim, o que me salvou. Na organização de documentos, a gente usa muitos produtos da papelaria. Então, tudo isso assim, gera muito conhecimento quando você tem um profissional dentro da papelaria, para você fazer um workshop, para você fazer um treinamento com os funcionários na hora de você vender os produtos. Então, eu vou para lá para conversar com os seus funcionários, para dizer para eles, para os vendedores, né, para dizer para eles, olha, você pode fazer isso também, trazer a organização como um chamariz de venda, já que o mercado tem crescido cada vez mais. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa sobre a organização, enfim, estou aqui à disposição para vocês. Esses são meus contatos. Se alguém quiser falar alguma coisa. A dúvida dela foi, para ser um profissional de organização, se precisa fazer algum curso. Para você ser uma profissional de organização associada à Unpop, você precisa ter um curso certificando que você fez o treinamento. Eu acho que é muito importante. Assim, não existe um impeditivo, né, que alguém vai te falar, não, você não pode. Não, a gente está caminhando para isso. Um dia eu acredito muito que vai existir. Mas a gente está caminhando para isso. Mas é muito importante. O curso de Personal Organizer, na verdade, ele te traz uma base além da organização. Porque você vai pegar a prática na hora que você for começar a fazer os laboratórios, fazer as organizações, assim, você vai ganhando prática bastante, aprendendo cada vez mais. Assim. A gente sempre fala que é um processo e que em cada projeto a gente aprende um pouquinho mais. Mas é muito importante fazer um curso, né? A gente tem várias escolas de organização, vários
empresas que oferecem cursos e que é bem importante você sempre procurar, além do processo de organização, que ele vai te ensinar sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre tudo aquilo que está ali atrás da sua empresa, né? Porque a partir do momento que você se torna uma personal organizer, você acaba se tornando uma empresa, né? É muito legal também, falando sobre isso, assim, no sentido de se regularizar, abrir um MEI, ter um CNPJ e tudo mais. Nada. Pode. Eu faço coleção de papelaria. E eu tenho dificuldade de encontrar itens específicos para guardar. Você sugere que tem que ser mesmo mandado fazer, ou seja, tem que ser personalizado, ou existem já lojas com produtos que eu encontro, por exemplo, guardar todas as canetas, guardar todos os lápis? Não, eu não conheço nada assim, uma loja específica, né? O que eu acho que é bem legal você fazer é o processo de organização. Você categorizar, né? Setorizar tudo que você tem e planejar como você vai organizar aquilo. Então, por exemplo, eu não conheço o seu acervo, né? Mas a gente pode começar pensando em fazer uma separação por tipo de produtos ou por coleção. Né? Não sei como que funciona. Porque se você tiver, por exemplo, for separar por cor, né? por uma coleção, assim, daí você pode usar materiais que a gente tem mesmo. Assim, talvez as pastas, as caixas organizadoras. Né? E daí fazer essa categorização e a seleção lá e usar os produtos organizadores ou produtos de papelaria mesmo para separar. Então, eu vou colocar tudo que eu tenho de rosa dentro de pastas rosa, tudo que eu tenho azul, porque vai te ajudar, né? Vai te ajudar a encontrar. Mas eu não conheço, não sei se a Ana conhece alguma loja específica para a coleção. Mas eu acho que não, assim, não existe ainda um produto específico, né? Eu não conheço, mas eu posso pesquisar para você. Posso ver se eu encontro para pesquisar mesmo. Assim, eu não sei. Eu já vi vários cursos de várias temáticas e especializações, né? Organização de foto a gente tem e tudo mais. Mas de papelaria especificamente eu não conheço. Mas eu tenho certeza que todo o conhecimento relacionado à profissão, né, da gente entender mesmo, porque às vezes a gente olha e vem assim, sabe? Tanto que a gente gosta muito de fazer a visita técnica pessoalmente. A gente até faz orçamento através de foto e tudo mais. Mas, pessoalmente, você consegue entender todo o ambiente, né? Então, trazer onde que eu vou colocar a tua coleção. Porque, no caso da coleção de papelaria, quando eu trabalhava com a papelaria personalizada, em Curitiba, eu tinha um problema sério com umidade. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Né? Tem que ver onde eu vou colocar, é úmido, não é úmido, o papel está dobrando, está, né, tá envergando de alguma forma, porque se você quer manter aquilo, você quer manter aquilo intacto, afinal é a sua coleção, você precisa de pensar em tudo além. Né? Então, quando a gente faz a organização, por exemplo, da organização residencial, vou te dar um exemplo, a gente tenta deixar todos os sapatos juntos, porque vai ficar mais fácil. Quando a pessoa for se vestir, ela vai encontrar lá. Às vezes, as pessoas querem separar, né? Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e deixa de usar. Né? Então, essa visão profissional, no momento da organização, é bem legal. Mas eu vou pesquisar, eu pego o seu contato, eu vou pesquisar para você. Tá? Não, a gente ama. Toda vez as pessoas falam assim, né? Às vezes ela fala, ai, não repara, né? Não, assim, a gente está fazendo aquilo com muito amor e com muito carinho. Assim, pode ter certeza que quando você contrata um profissional, ele não vai te julgar pelo que tem ou que não tem. Ele não vai te julgar pela quantidade de coisas que você tem ou você não tem. Sabe? A gente
de maneira ética mesmo, assim, com responsabilidade, com cuidado, a gente vai trazer para você. Como eu disse, a gente não consegue fazer milagre, né? Então, quando a gente chega na casa do cliente, o cliente fala assim: olha, eu quero tudo lindo, maravilhoso, foto de Instagram, mas o meu espaço é esse e eu tenho coisas que eu preciso de 3 espaços desse. Né? Tipo, tudo que eu tenho, eu precisaria de 3 armários para organizar e deixar super bonito. Eu não vou conseguir. Não adianta eu falar para o meu cliente: olha, não, eu vou conseguir, pode deixar, você vai chegar aqui, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Não, vou ter que falar para ele: olha, infelizmente, o seu espaço não é compatível com as coisas que você tem. Então, a gente tem algumas saídas. A gente pode conversar para você separar um pouquinho das coisas que você não usa. Né? A gente pode conversar para você não querer uma prateleira linda, maravilhosa, mas que eu vou colocar produtos organizadores que vão te ajudar super na organização e vai deixar bonito, vai deixar organizado, mas não vai ser essa foto aqui, vai ser essa daqui. Então, a gente vai fazer esse trabalho da melhor maneira possível, sempre respeitando o cliente. Então, pode chamar profissionais certificados, profissionais assim, com qualidade. Entrem no Instagram, vejam os profissionais, para parceria dentro das lojas também. Conheçam a característica de cada um, porque tem pessoas que... a loja ela tem a carinha dela, né? Então, não adianta ir lá e colocar uma pessoa completamente diferente. É uma pessoa mais tranquila, assim. Daí coloca uma pessoa super agitada lá dentro. Não vai combinar com a tua loja, né? Vocês não vai dar aquela liga. Então, é bem importante. Mas pesquisem na internet, pesquisem no site da Ampop. No site da Ampop vocês encontram todos os profissionais que estão lá associados com o descritivo de que região eles são e com que eles trabalham. E você vai encontrar lá o Instagram e tudo mais, e consegue encontrar. Se você vê alguém também na internet e você quiser conferir se ele é associado a Ampop, é um plus, né? Então, você vai lá, vê o nome, vai lá no site, procura lá, Seu Personal, se eu não me engano. Clica lá e procura os profissionais. Então, é uma maneira assim, de ajudar também nessa busca, né? E a gente sempre está super à disposição para dar palestra dentro das empresas, né, fazer workshop, ou, enfim, assim, a gente, numa mensagem mesmo, tentar ao máximo ajudar vocês no que vocês precisam relacionado à organização.